Após a pandemia, nós entendemos que a igreja nunca para, né? A igreja continuou crescendo, pessoas continuaram chegando, muitas pessoas foram alcançadas, né, através das nossas células, através dos nossos cultos, através dos nossos cultos online, né? Pessoas elas foram crescendo, né? E também nós sentimos a necessidade de expandir, né? Não só aqui em Carapina, a nossa central, né? A central ela foi expandida, né, como missões. Nós começamos lá atrás, em 2016, com o pastor Lucas e a pastora Alexandra, né? Nós enviamos, a central enviou eles como missionários para Jaguaré. Olá, gente boa, tamo junto. Eu sou o pastor Lucas Silva, mais conhecido como Lucão, exerço o ministério pastoral na Central Jaguaré. Eu sou Alexandra e estou como pastora aqui na Central Jaguaré. E quando o pastor Marcelino nos chamou para ir, né, meio que Deus já estava movendo as circunstâncias e naquele momento não tinha nada que nos prendia a não vir, né? Eu tinha rescindido o contrato, o Lucas já estava integral na igreja, né? A Melissa, ela já estava já com a sua vida ajustada, o Alisson também, então só tinha o Pedro com a gente. Então naquele momento não tinha algo assim que nos prendesse. Fora que Deus, né, já vai movendo o nosso coração para isso. Acreditamos também realmente que Deus estava no controle, né? Quando veio o convite, o processo, nós entendemos que realmente Deus estava nos chamando, né, para alongar nossas tendas, né? E era um sonho sempre nosso, né? Quando as crianças crescerem, vão ser missionários. E aí aconteceu e Deus moveu todas as situações e circunstâncias. Aceitar o convite de ser enviado para uma igreja, né, para uma cidade onde nós não conhecemos ninguém. É muito interessante porque, na verdade, eu não aceitei o convite, né? Ele veio até mim. A situação toda interessante demais, porque quando veio essa proposta, não tinha como dizer não. A igreja está vivendo um momento muito legal, muito, muito extraordinário mesmo, né? Nós estávamos felizes, mas algo nos impulsionou e realmente, quando veio o convite, foi assim, por que não? Né? Por que não? Na verdade, eu fui capturado, né, por esse convite. Não sei se foi um convite ou eu me convidei, só sei que aconteceu de forma muito tranquila, muito, muito leve, e para a honra e glória do Senhor Jesus, foi lindo demais. É igual eu falei, né? Deus já estava movendo as coisas. Claro, né? O Lucas falando, né? Foi leve. Para ele foi muito leve, porque você sair de um lugar, né, onde você tem os seus amigos, onde você tem sua zona de conforto, aonde já está tudo organizado para ir para um lugar que você não conhece ninguém, um lugar onde você não tem um chão, né? Você não tem algo para se pegar, é muito desafio. Então, assim, diferente dele, né, que é mais prático, para mim foi, assim, bem desafiador. Foi sair da zona de conforto, foi sair de perto dos meus amigos, de perto dos meus pastores, de perto de algo palpável, que eu tinha já um alicerce, né? Como nós vínhamos de uma cidade grande do Rio de Janeiro, né? Porque somos carioca, e depois a gente estava ali na Serra, e vim para uma cidade menor, né? Uma cidade mais limitada, é meio que assustador. Mas uma coisa eu tinha certeza é que Deus estava no controle de todas as coisas. Então, na verdade, quando o grande desafio, né? E é interessante falar disso porque realmente estávamos num ambiente confortável. Éramos pastores de uma rede, né? Rede vermelha. E quando nós recebemos esse convite, foi largar tudo, né? E a verdade foi largar tudo, né? Foi assim, aceitar um desafio de implantar, de alongar nossas tendas e falar assim, poxa, que privilégio, ser contado
né, e Deus contar conosco para implantar um trabalho numa cidade ao qual nós não conhecemos ninguém realmente. E eu te falo, o desafio maior, né, de todos os trâmites, né, de largar a Rede Vermelha, mas a satisfação e a honra de ser contado, de ser enviado como missionário da Central, não tem preço. E eu agradeço a Deus pelo presente que eu recebi de ter sido enviado como missionário para a cidade de Jaguaré. Sim, foi dito. E agora? Chegamos na cidade. E aí, tudo novo. A impressão que dava era que tudo ia correr bem, tudo ia ser mil maravilhas, porque Deus está no controle. Uau, legal. Realmente, Deus está no controle, mas os desafios foram enormes, né? Os desafios, as demandas, né? Ter que desacelerar, né? Eu que sou elétrico, 220, e chegar numa cidade onde você tem que pautar, tem que diminuir o ritmo, o desafio de viver uma cidade interiorana com as suas características, com a sua cultura em si. E quando nós chegamos, eu falei assim, meu Deus, não é tão simples. Glória a Deus, porque Deus está nesse negócio. E verdadeiramente ganhar para a gente, para depois ganhar para uma célula. A gente teve que ir conquistando, a gente teve que ir devagar, entrando na vida das pessoas, para depois, né, apresentar a célula para eles. Então é um desafio. Quando você não conhece ninguém, quando você tem que verdadeiramente conquistar as pessoas, chegar até que elas, né, te recebam, você tem que conhecer cada um, conhecer a cultura do lugar, sim, muito desafiador. Mas em todo tempo, Deus sempre esteve conosco. Eu lembro quando a gente foi no último retiro de pastor, antes de vir para cá, para Jaguaré, o pastor até falou que era para a gente fazer um pedido, e eu botei lá, eu quero mais 5 células. E ele nos enviou para uma igreja. Quando ela fala sobre isso, né, eu nesse retiro coloquei assim, eu quero liderar 25 células, né? Era o pacote de um ano, né? No final do ano, o que você quer fazer? O que você almeja? E Deus é tão lindo, tão maravilhoso, que Ele nos deu mais células, Ele nos deu uma igreja, né? E os sonhos de Deus são muito lindos, né? Ele sonha muito mais do que nós. Eu sonhava com células, Ele me deu uma igreja, né, de presente, e eu fui agraciado, nós fomos agraciados por Deus pelo presente, nos dando uma igreja para nós cuidarmos. Hoje, graças a Deus, a gente se encontra consolidados, né? Nós temos a igreja, né? A nossa igreja, a igreja que a gente pertence. A gente tem um grupo de líderes muito ao nosso lado, né? Nós temos as nossas células, já estamos aqui há 7 anos. Claro, ainda temos desafios? Temos desafios, mas hoje nós temos pessoas aqui já, né, consolidadas junto conosco para fazer a obra do Senhor. E durante esses desafios, hoje nós estamos colhendo algo muito lindo. Somos em 12 células espalhadas pela cidade e foi lindo demais dizer sim para Deus. Foi lindo demais. Não foi sim para um pastor, né? Vai, não. Nós acreditamos que o nosso sim foi para Deus. E hoje nós podemos olhar e falar assim, Ebenezer, até que o Senhor nos ajudou. Foi lindo demais aceitar o desafio, dizer sim. Mas lindo demais transitar, acreditar, viver o que estamos vivendo hoje. E hoje eu tenho a honra de dizer, né, eu sou muito agraciado, muito feliz ter sido enviado pelo campo missionário aqui em Jaguaré e felizes demais com o que Deus está fazendo. E eu acredito
que é só o começo. E após a pandemia, nós entendemos, né, quão importante é o nosso crescimento, né, quão importante é fazer o ID, né, como missão. E aí foi criado, né, o PPM, né, e nós temos enviado, né, vários missionários para vários locais aqui, né, Sertão, Minas Gerais, outros lugares, né? Nós temos enviados missionários, né? Famílias, né? Para levar o ID. Nós temos entendido isso. O PPM veio de uma ideia até então despretensiosa. Nós nos reunimos como amigas, né? Para tentar, de alguma forma, criar um jeito para ajudar a Sol, que estava a caminho do campo missionário em Brasília. E nós, como amigas, queríamos tentar criar uma ideia, né, que fosse ajudá-la. E a gente criou ali umas ideias e levamos para o Marcelino. E, como sempre, o nosso pastorzão, ele pega as ideias e abraça, né? E aí ele transformou o PPM nisso que nós estamos vendo hoje. E nós ficamos muito alegres porque o PPM não só ajudou a Sol, né? Mas o PPM está aí se expandindo cada vez mais. A igreja abraça muito. Os missionários que são abençoados, não só, né, os missionários que foram abraçados pela igreja, mas os missionários da nossa igreja também. E Deus tem feito grandes coisas através do PPM, tem feito também, né, aqui no nosso bairro, né, o Instituto Ser Feliz, também é mantido pelo recurso do PPM. Muitas coisas o Senhor tem feito através do PPM. Nós reativamos, né, o projeto Ser Feliz, né, com um projeto de balé, aula de jiu-jitsu, né, e nós temos também alcançado essas famílias, né, porque não é só um projeto, né, dessa forma nós também temos enviado pessoas, nós temos falado de Jesus para essa família, para essas crianças. O Instituto Ser Feliz surgiu em 2012, mas nós reativamos ele em 2021. E foi um período muito extraordinário em que nós entendemos como a igreja que deveríamos servir as pessoas através da justiça social, alcançar comunidades, bairros. E eu lembro quando eu recebi esse convite, foi muito extraordinário mesmo e especial saber que eu poderia conhecer cada família, conhecer crianças que de uma certa forma não tinham acesso ao reino de Deus, mas através do pilar da educação, da arte, do esporte, podemos levar Jesus de uma forma simples, mas de uma certa forma profunda a elas. E hoje poder fazer parte de cada família que está conosco de segunda a quinta é extremamente significante e especial. Saber que a gente tem expandido como igreja, não só como forma da justiça social, mas também o reino de Deus alcançando cada casa, cada família, alcançando o coração de cada criança e elas entenderem que Jesus vive e elas podem ter sim uma oportunidade de vida melhor e uma dignidade de vida através da justiça social. E esse ano também estamos vivendo o extraordinário do Senhor com os Kids também, né, Davi? Como é que tá sendo lá no Kids? Sim, é muito legal, porque a gente aprende muito sobre Deus. E agora a gente vai pro Teens, né, mãe? Ah, é verdade, ele vai pro Teens. Esse ano nós iniciamos com o Teens lá na Central, está sendo poderoso, hein? E agora estamos vivendo um novo tempo de Deus, né? Com o envio dos nossos pastores para o sertão da Bahia, né? Nós estamos vivendo vários desafios aqui na Central, mas nós temos avançado, né? Nós temos aprendido, nós estamos rompendo em fé literalmente aqui na Central, né? E estamos com várias expectativas, né? Com vários sonhos, com vários projetos aqui para a Central. E nós cremos no sobrenatural de Deus para esse novo tempo. E aqui estamos nós, vivendo esse novo tempo, crendo que o extraordinário de Deus está por vir. E, Du, quem diria, né? Quem poderia imaginar, 20 anos atrás, que nós viveríamos essa realidade que hoje estamos vivendo como igreja? Você que está conosco desde o início, o que significa para você viver todas essas fases e experimentar o que Deus está fazendo hoje através da Central? Experimentar essa nova fase da Central, assim, é muito desafiadora, pelo fato de mudar uma visão em que nós já estávamos bem acostumados, né, bem confortáveis. E não foi fácil, né, essa mudança, mas ela é recompensadora
pelo fato de podermos ver que essa visão, o modelo celular, ela leva todos os membros a alcançarem o objetivo, a missão da qual Jesus nos ensinou, que é fazer muitos discípulos para o Senhor Jesus. Rodrigo, e você que agora, né, entrou agora nessa fase agora de assumir, de fato, a posição, né, ou possamos dizer assim, pastor em tempo integral. Como é que está sendo essa fase para você? Então, desafiador, mas vejo assim como sobrenatural de Deus. Eu achava, né, que já pastoreava, mas eu me vejo assim nesse tempo Deus me esticando em vários outros níveis que assim eu não tinha percebido, né? Então assim é uma fase de aprendizado, né? A visão ela te proporciona isso, né? Levantar da própria igreja pastores e líderes, né? Levar a igreja de fato a esse crescimento, né? E tem sido um tempo sobrenatural, um tempo de expansão de dentro para fora, e tem sido assim tremendo, tanto para mim quanto para minha casa, para minha família, para todos nós como igreja, né? E isso também só foi possível também devido à coragem do nosso pastorzão aqui, né? Ouviu sua casa, sua família, entenderam o chamado e foram lá para o sertão, expandir a central, expandir o reino. E aí conta pra gente aí, pastorzão, como que foi esse desatar de Deus aí? Parte de tudo que a gente está vivendo como igreja se deve à nossa decisão. Quando as pessoas dizem a decisão do pastor Marcelino, eu sempre corrijo, porque a decisão não foi minha. Primeiro, a decisão foi do coração de Deus, alcançou a igreja e eu simplesmente correspondi a isso. O que nós estamos vivendo hoje é parte da decisão da Central, de não ser mais apenas uma igrejinha no bairro, mas ser uma igreja para as nações. Quando nós aceitamos o desafio de ir para o sertão e não apenas enviar missionários para o sertão, nós fomos questionados, nosso próprio interior levantou muitas dúvidas, mas hoje nós não temos dúvida nenhuma. Pelo contrário, temos certeza e convicção de que foi a melhor decisão que nós tomamos. A Central hoje no sertão já é uma referência para aquele lugar. Nós já avançamos para outras cidades, temos missionários em outras cidades, tudo isso a partir da decisão desta igreja tão preciosa, de responder ao chamado de Deus, de fazer discípulos, tanto em Carapina, quanto em Jaguaré, no estado de Minas Gerais, na Bahia, até que cheguemos aos confins da terra. E esses são os nossos 20 anos. E contando! Na época a igreja era ali, onde hoje é o Extrabom. Ai, eu não consigo, cara. Por que você tá olhando pro Bruno? Oh, meu Deus. Agora vai ter o de gravação. Eu não fui treinada pra isso. Sora, você para com esse negócio aí agora. Desliga esse trem agora. A responsabilidade que nós tínhamos porque... Volta. E uma coisa que a gente aprendeu nesse período é que a igreja nunca fecha. Tá bom, tá. E nós aprendemos também que, independente de qualquer coisa, a igreja nunca fecha. 1, 2, 3, silêncio! Gravando! Será um entrosamento entre vocês dois, entendeu? Né, Fran? A gente não acordou muito entrosado, não. Ali eu comecei a entender um propósito específico que Deus tinha na minha vida. Central Praia, estamos chegando aqui para... Não, né, Davi? Como é que tá sendo lá no Kids? Sim, porque a gente aprende muito sobre Deus. Eu já esqueci. Uma escola pra... Eles têm que fazer alguma coisa. Não é chofar, não. Não conversa. Vocês ficam igual lagartixa. Não. Mas eu me vejo assim nesse tempo, Deus me esticando em vários níveis que assim, eu não tinha percebido. E lembrando, né, Rodrigo, que aonde hoje é o pé de... Pé de laranja, milima. Não tem que falar bom dia? Não. Só começa a falar. Só começa a falar, William. O negócio é passar a noite que fica da Bom dia. Esses são os nossos 20 anos. Aí vocês olham pra lá e contando. Não, assim não. E esses são os nossos 20 anos. E contando! E esses... Para com isso! Tá parecendo aquela entrevista do...
E estes... Caraca! E estes são os nossos 20 anos. E contando! Aleluia! A piada do vai. A piadinha. Piada, né? Então, dentro do celular, nós estudamos muitos apóstolos, né? Exatamente. Aí nós descobrimos sobre os apóstolos. É verdade. Né? E aí descobri que a esposa dos apóstolos é Apostila.